Olá, pessoal! Vamos estudar juntos a lição bíblica da ciência cristã? O tema desta semana é a ciência cristã. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar essa lição e acompanhar esse estudo com a gente. O texto áureo é da segunda carta aos Coríntios 9, versículo 15. Graças a Deus pelo seu dom inefável. A lição em inglês tem esse mesmo trecho, só que está numa tradução mais moderna, que diz assim, graças a Deus pelo seu presente de valor inestimável. E realmente, Deus nos dá um presente, agora nesse Natal e sempre, um presente de valor inestimável, e que é a própria vida, a própria verdade, o bem infinito que Ele nos dá. E uma das manifestações mais evidentes do bem infinito que Deus nos dá foi na vinda de Cristo Jesus ao mundo. E essa semana de Natal, a gente está comemorando o nascimento de Jesus, e é uma das maneiras como esse presente infinito de Deus vem para nós, Veio para nós 2000 anos atrás, mas o Cristo continua aqui nos presenteando com lindas inspirações, com saúde, com vitalidade, com domínio. Então, o presente de Deus é eterno e é de valor inestimável. Aqui na leitura alternada tem um trecho de Lucas 1:39, que mostra quando Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. Ela foi visitar a prima, Isabel, que também estava grávida do João Batista. E quando ela entrou na casa e saudou Isabel, ouvindo a saudação de Maria, a criança, no ventre de Isabel, estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo. E quem continua lendo o trecho na Bíblia, são justamente alguns trechos que depois foram transformados na Ave Maria, aquela oração católica. Bendita és tu entre as mulheres e o fruto do vosso ventre. Foi Isabel que falou essas palavras nesse momento, quando ela sentiu algo especial ali, ao chegar Maria grávida de Jesus. E para mim isso é importante no sentido de que todos nós podemos reconhecer o Cristo, reconhecer essa divina manifestação de Deus, reconhecer essa natureza divina em nós e nos outros. Se até aparentemente um bebê no ventre materno reconheceu o Cristo, mostra que cada um de nós também pode reconhecer o Cristo. Enquanto que no mundo parece que muitas pessoas não reconhecem o Cristo, não só no sentido de não serem cristãos, mas de não reconhecer que existe algo superior, um Deus que é Espírito, que é amor, que é a vida. Então, para mim isso mostra que cada filho de Deus, cada criatura de Deus tem essa capacidade de reconhecer a verdade. Aqui mais adiante, na 1 Coríntios 12, 12, versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, mediante o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, os dons de curar, e assim por diante.
Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, cada um de nós temos talentos, temos essa manifestação individual do Espírito. E sempre é um fim proveitoso. Isso a gente vê na igreja, né? Na Igreja da Ciência Cristã existem muitos cargos, e as pessoas que estão ocupando esses cargos estão manifestando o Espírito Divino de uma forma individual ali. Então, o professor da escola dominical está manifestando o Espírito, né? O indicador, o leitor, os músicos, né? Todas as pessoas presentes também que estão assistindo essa reunião também estão orando, estão manifestando o Espírito Santo ali, né? E cada um de nós na sua própria carreira, nos seus próprios trabalhos está manifestando o Espírito Santo, né? Que daí a gente depois vai falar sobre esse Espírito Santo nas próximas sessões da lição. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o Cristo, a verdade, é o fundamento, né, sobre o qual edificamos. Vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. É interessante todas essas palavras, dá muito o que pensar, né? Vamos aqui para a seção 1. Em Mateus 1,18, temos: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, né? Ela estava prometida, ainda não tinham consumado o casamento. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. É compreensível, né, que ele estranhou o fato dela estar grávida. E teve essa ideia de deixá-la secretamente sem infamá-la, né, sem que ela ficasse com uma fama. Mostra que ele era uma boa pessoa, né? Não ficou com raiva dela, nem pensando mal, só achou que, né, não gostaria mais de casar com ela. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Então, olha que bonito. A gente já mencionou isso na semana passada. Na lição da semana passada, mostrava o anjo falando com Maria. E uma das possíveis preocupações que Maria teria é que José vai pensar. Eu estou prometida a um homem. O que ele vai pensar eu aparecendo grávida? Mas no relato nem mostra que ela se preocupou com isso. Mostra simplesmente que ela se entregou de todo o coração a Deus e a fazer a vontade de Deus. E, de certa forma, é o que nós... o ideal seria se nós fizéssemos a mesma coisa. Quando recebêssemos uma inspiração divina, abraçássemos essa inspiração, obedecêssemos essa inspiração, sem ficar matutando na questão humana. Mas o que o outro vai pensar? O que vai acontecer? Será que eu vou ser aceita? Será que eu vou ser rejeitada? Será que não sei? Não, ela estava de coração pleno, aberta a Deus. E não se preocupou com esses detalhes humanos, né? Porque Deus já estava cuidando de tudo, né? E mostra que Deus foi falar com José da mesma forma que ele falou com Maria. Né? E assim também quando temos algum projeto, alguma coisa importante, que necessitamos do apoio de outras pessoas, né? Podemos saber que Deus está falando com todos nós. Se Deus nos inspirou a
realizar esse projeto, Deus também está preparando, inspirando outras pessoas a nos ajudar nesse projeto, para que tudo se cumpra em harmonia. Todos trabalhando para Deus, né, sob a direção infalível de Deus. Aqui no livro Ciência e Saúde, com a Chave das Escrituras, né, é um livro que nos ajuda a entender melhor a Bíblia, né, entender o significado espiritual da Bíblia. E aqui está o significado espiritual da palavra, do termo Espírito Santo. Esse termo está ali na Bíblia, no Novo Testamento, apesar de que no Antigo só mencionou várias vezes a palavra Espírito, né? O Espírito do Senhor veio sobre Elias, que para mim significa a mesma coisa, eu não lembro do Velho Testamento falar Espírito Santo. Esse é um termo que foi cunhado, pelo que eu entendo, no Novo Testamento. Mas antes falava o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, que para mim significa a mesma coisa. Então, o Espírito Santo, qual seria a definição espiritual dessa palavra, de acordo com a senhora Ed, né? Ela teve essa inspiração. Espírito Santo significa a ciência divina. O que Deus tem ciência, o que o divino tem ciência. O que Deus conhece? O que Deus sabe? Essa é a ciência divina. Então, o Espírito Santo é o que Deus sabe sendo revelado ao homem, né? Então, nós ficamos sabendo o que Deus sabe, né? Esse baixar do Espírito Santo. De certa forma, podemos entender assim, mas tem muitas outras maneiras de entender também, né? Ser possuído, ser tomado pelo Espírito de Deus, né? Ser abraçado por esse Espírito de Deus, ser guiado e governado por esse Espírito de Deus. É a ciência divina, o revelar-se da vida, da verdade e do amor que são eternos. Então, a vida, a verdade e o amor, que Deus está se revelando, né? Em inglês está development of eternal life, truth and love, né? Seria o desenvolvimento, né? Ou seja, algo que está envolvido vai se desenvolver, né? Então, a vida, a verdade, a eterna vida, a verdade e o amor se desenvolvendo, se revelando ao homem. Na página 561, na revelação divina, o ego ou a identidade material e corpórea desaparece e a ideia espiritual é compreendida. Então, no inglês é selfhood, que essa palavra ego seria mais comumente traduzida como identidade, né? Essa identidade material e corpórea desaparece. Então, a gente acredita numa identidade material e corpórea. A gente fala, eu sou tal pessoa, nascido em tal lugar, tenho tantos anos, tenho tal profissão, essa é a nossa identidade humana, né? Ou sou branco, de tal altura, cabelo de tal jeito, castanho, olho castanho, isso tudo é a identidade material, né? Na revelação divina, essa identidade material e corpórea desaparece. Não no sentido de que esse corpo desaparece, mas perde importância, né? E a ideia espiritual é compreendida, né? Nós compreendemos e sentimos a verdade da nossa identidade espiritual, né? Que é ser filho de Deus, expressando todas as qualidades de Deus, sermos 100% espirituais, eternos, que jamais nascemos e jamais vamos morrer. Essa é a nossa identidade espiritual. Refletimos todas as qualidades de Deus, toda a saúde, santidade, imortalidade que vem de Deus. Essa é a nossa identidade espiritual, né? Que ela aparece à medida que a suposta identidade material e corpórea desaparece.
página 312, lemos: a origem espiritual de Jesus e sua demonstração do princípio divino fizeram dele um rico herdeiro e outorgaram-lhe o título de filho na ciência. Então, assim como Jesus era um rico herdeiro, ou seja, herdeiro de Deus, nós também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, né? Como diz em Romanos. Nós também somos esses ricos herdeiros de Deus, né? Herdamos toda a riqueza espiritual de Deus, né? Saúde, santidade, pureza, força, domínio, inteligência, sabedoria, né? Alegria. Como é rica essa herança que nós recebemos de Deus, né? Ele era filho de uma virgem. O termo Cristo Jesus, ou Jesus o Cristo, pode ser traduzido como Jesus o ungido, Jesus o coroado de Deus, ou o homem divinamente régio. E eu gosto de aplicar isso para mim mesmo, né? Tudo que é verdade. Jesus veio mostrar qual é a verdade sobre o homem de Deus. Então, ele veio mostrar a verdade sobre todos nós, né? Então, podemos afirmar isso sobre nós mesmos, né? Eu posso aplicar, substituindo o nome de Jesus pelo meu nome, né? Não é uma heresia. Jesus veio mostrar a verdade sobre todos nós, né? Então, o termo Cristo Flávio ou Flávio Cristo pode ser traduzido como Flávio ungido ou Flávio coroado de Deus, o homem divinamente régio. Então, você pode substituir pelo seu nome e se enxergar dessa maneira como Deus te enxerga, né? Bela, perfeita, né? Coroada por Deus, ungida por Deus. Cada um de nós é coroado, é ungido por Deus como seus príncipes, né? Deus é o rei, nós somos seus príncipes, seus filhos, né? Também temos essa coroa. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria como a todos os seus companheiros. Deus ungiu a todos nós com óleo de alegria, porque Deus é a alma e alegria é uma qualidade derivada da alma, que é Deus, né? Aqui na página 332, a concepção de Jesus em Maria foi espiritual. Em inglês a frase está um pouco diferente. Mary's conception of Jesus was spiritual. Ou seja, Maria concebeu Jesus espiritualmente, né? Ela tinha uma concepção espiritual de Jesus. Isso se manifestou humanamente, né? Mas nós também. Será que nós temos essa concepção espiritual de nós mesmos ou do outro? Concebemos a nós mesmos como Deus nos concebe? Concebemos o outro em nossa consciência como Deus o concebe? Será que a gente está enxergando o outro como Deus o enxerga, como Deus o criou? Isso é conceber a pessoa mentalmente, né? Compreendê-la espiritualmente, enxergar a natureza divina em nós e no outro, né? Agora vamos para a seção 2. Em Mateus 2, versículos 1 em diante, fala, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, né? Eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, olha que bonito, essas pessoas do Oriente, eles estudavam as estrelas, né? Não eram reis, como a tradição diz, eram só magos ou estudiosos, né? Pelo jeito, estudavam as estrelas e enxergaram essa estrela mais brilhante, diferente. Entenderam que aquilo era um sinal e seguiram essa estrela, né? Olha que bonito, isso mostra que cada um de nós pode enxergar esses sinais de Deus. Então, para essas pessoas, o sinal veio na forma de uma estrela.
para cada um de nós pode vir de maneiras diferentes esses sinais, né? Para quem ainda não conhece essa verdade divina, vamos ter essa fé, essa esperança, essa compreensão de que cada um vai enxergar esses sinais da forma como cada um pode entender, né? Para eles foi uma estrela, para nós pode ser um cartaz, né? Passou pela sala de leitura da ciência cristã e enxergou ali uma luz, né? Leu uma frase que lhe trouxe alento, é como se fosse uma estrela brilhando, né? E vamos confiar que essas estrelas estão atraindo as pessoas para a verdade. Ou a pessoa, né, chegou a um vídeo como esse e parou para escutar um pouco e pode também estar sentindo essa luz, essa inspiração e ser guiado a seguir essa luz, né? E pesquisar um pouco mais sobre a ciência cristã. Então vamos confiar que cada um está enxergando essa estrela da maneira individual e única, né? Como os magos enxergaram. E daí eles foram perguntar para o rei Herodes e falaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? E o Herodes, né, entendeu que seria um rei material e não um rei espiritual, que poderia tirar o trono dele. Então ele não gostou, né? Mas falou: olha, quando vocês acharem, depois venham aqui me contar onde ele está, que eu vou lá adorá-lo também, né? Mas ele estava com más intenções. E os magos acharam, né? Se continuaram seguindo a estrela e acharam a casa onde Jesus vivia, né? E a gente não sabe direito os detalhes, porque a gente sabe que Jesus era de Nazaré, a família dele era de Nazaré, mas nasceu em Belém, não sabe exatamente quando esses magos chegaram, né? Mas como depois o rei Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, alguns estudiosos acham que Jesus já tinha 2 anos quando esses magos apareceram, né? Não foi no momento do nascimento, como a gente vê nos presépios. Mas ninguém sabe ao certo, né? Os detalhes humanos não são necessariamente importantes, e sim as lições que a gente pode tirar dessa história, né? Para mim, a maior lição é que cada um pode seguir essa estrela, né, que nos leva à verdade, né, nos leva ao Cristo. E eles acharam e presentearam Jesus, e depois foram prevenidos, inspirados a não voltar para Herodes e voltar para o país deles por outro caminho. E eu li um artigo essa semana muito interessante, né, sobre esse pensamento herodiano, que essa articulista identificou aqui um pensamento. Herodes depois mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos, né? Mas também José e Maria foram inspirados a fugir para o Egito, ficaram até lá até Herodes morrer. Então, mostra como Deus está protegendo o Cristo, está protegendo essa verdade divina e está protegendo a nossa demonstração também do Cristo, né? Não vai deixar que o pensamento herodiano destrua o Cristo em nós, destrua a nossa curiosidade pelo Cristo, a nossa atração pelo Cristo, né? E isso se manifestou ali nessa maneira, e depois, mais adiante, quando Jesus estava no seu ministério, né, esse mesmo pensamento de não aceitar a verdade, de confrontar a verdade, né, querer destruir a verdade, isso se manifesta ainda, né, quando a ciência cristã surgiu,
Quando o cristianismo surgiu, ainda né, Jesus sofreu muita oposição, os apóstolos também, né? E durante toda a história, sempre alguém que trazia esse pensamento mais elevado, muitas vezes foi perseguido, incluindo a senhora Eddy. Mary Baker Eddy descobriu essa ciência do Cristo, deu essa ciência ao mundo, mas sempre enfrentando muita oposição desse pensamento herodiano que não aceitava o Cristo, né, e confrontava de diversas maneiras, fazia oposição à verdade, né? Então, a gente sabe que a senhora Eddy também enfrentou muita oposição, falando, uma mulher não pode né, interpretar a verdade, uma mulher não pode fundar uma igreja, ou descobrir, né, uma ciência. E ela foi enfrentando e vencendo todos os desafios que apareciam, assim como Jesus e os apóstolos enfrentaram os desafios, né? E assim como nós também temos que enfrentar, né, se aparece alguma oposição. A oposição geralmente é o pensamento carnal, né? Não são pessoas. Pode aparecer às vezes na forma de uma pessoa, como apareceu em Herodes aqui, mas a gente tem que saber separar o erro da pessoa, né? É o pensamento herodiano, né? É a crença numa mente mortal resistente à verdade, né? Ou que confronta a verdade, que se opõe à verdade. É uma alegação do erro, né? E ela pode aparecer na nossa vida, né? Na forma de alguém que, né? Já houve muitos casos de pessoas que conheciam a ciência, como o amigo de meu pai, né, que apresentou a ciência cristã para ele, era uma pessoa, esse amigo do meu pai era muito espiritualizado, mas aí ele se apaixonou por uma mulher que era totalmente contra a ciência cristã, e ele acabou abandonando a ciência cristã para satisfazer, né, essa mulher, e a vida dele foi para baixo, né? E o pensamento herodiano se manifestou. E ele não foi alerta, né? Se deixou levar por um pensamento herodiano, né, de resistência à verdade, né? E abandonou, né, esse primeiro amor à ciência cristã por um segundo amor a uma pessoa, né? Isso é um dos exemplos, né? E pode aparecer de formas inúmeras, né? Essa resistência à verdade, ou pode ser, às vezes, familiares que não entendem a cura metafísica, né? E são contra o fato de nós nos apoiarmos na verdade divina, em Deus, para a cura física, né? O pensamento herodiano não entende a cura espiritual e pode acabar se manifestando oposição. Mas a gente tem que ter compaixão pelas pessoas que não compreendem a verdade, né? Amor a ela e seguir adiante com o nosso coração, com a nossa inspiração, né? Sem se deter pela oposição, né? E saber também que essa oposição não envolve maldade, a maioria das vezes é simplesmente uma descrença na verdade, né? São pessoas boas, mas que não entendem a verdade e acabam se posicionando contra a verdade. Então vamos aqui para o Ciência e Saúde, na página 7, em Números Romanos, né, no prefácio. Os magos foram levados a ver e a seguir essa estrela d'alva da ciência divina, que ilumina o caminho da harmonia eterna. Então todos nós também somos levados a ver e a seguir essa estrela d'alva da ciência divina, que ilumina o caminho da harmonia eterna. A gente está seguindo esse caminho porque a gente já experimentou essa harmonia eterna e quer continuar experimentando essa harmonia eterna, né? E essa luz divina, a ciência divina ilumina o caminho da harmonia eterna, né? Esse
prêmio, né, pela nossa dedicação, é um prêmio inestimável, de inestimável valor, né, que nenhum dinheiro pode comprar a harmonia eterna, nenhuma técnica humana, medicina humana, pode nos dar a harmonia eterna. Só a verdade divina, só a ciência divina que pode nos dar a harmonia eterna. E é isso que a gente busca e alcança, né, ao estudar e praticar a ciência cristã. E se deixar ser guiado pela estrela d'alva da ciência divina. Por ter Jesus nascido de uma mulher, seu advento na carne participou até certo ponto das condições terrenas de Maria. Embora ele estivesse imbuído de maneira ilimitada do Cristo, o Espírito Divino. Então, cada um de nós está imbuído de maneira ilimitada do Cristo, o Espírito Divino, né? Página 482. Anjos anunciaram aos magos de outrora esse aparecimento dual. E pela fé, anjos sussurram esse aparecimento ao coração faminto em todas as épocas. Eu grifei aqui a palavra coração faminto. Nós temos esse coração faminto e encontramos nosso alimento espiritual na ciência divina. Mas podemos pensar que todos temos esse coração faminto, não só nós que estudamos a ciência cristã. Todos têm o coração faminto pela verdade, pelo amor, pela vida, pela harmonia, né, pelo bem infinito. E podemos saber que os anjos estão sussurrando para todos. Olha, você pode encontrar esse alimento espiritual na ciência cristã, né? Na Bíblia, na espiritualidade, né? Na página 95 lemos: guiados por uma estrela solitária em meio à escuridão. Então nós e todos somos guiados por essa estrela solitária em meio à escuridão da materialidade, né? Os magos de outrora predisseram o Messiado da verdade, né? Então é importante saber que todos nós somos guiados, né, por essa estrela d'alva da ciência divina e que nos retira da escuridão da materialidade, né? Na página 84, familiarizar-nos com a ciência do ser nos habilita a estar em comunhão mais completa com a mente divina, a prever e predizer acontecimentos concernentes ao bem-estar universal, a ser divinamente inspirados, isso é, a alcançar a amplitude da mente sem limite. Nós que estudamos a ciência cristã, a gente experimenta isso. Se familiarizar-nos com a ciência do ser nos habilita a entrar em comunhão mais completa com a mente divina. É uma comunhão em nossa oração, nosso estudo, é uma comunhão com a mente divina. A gente entra em sintonia com essa mente divina, escuta as mensagens dessa mente divina. Essas revelações que vêm de Deus para nós. Essa mente que é Deus, sabe tudo, e nós somos um com essa mente divina. Então essa mente nos revela tudo o que a gente precisa saber na hora certa, né? E nos guia pelo caminho correto. E a gente alcança essa amplitude da mente sem limites. Eu experimento isso com frequência, né? Tanto estudando a ciência cristã, quanto tendo inspirações divinas no meu trabalho como escritor. Tenho inspirações que eu fico maravilhado com as ideias que Deus me dá, né? E fico muito grato e escrevo essas histórias sempre inspiradas por Deus, né? Histórias infantis que tenho esperança que abençoem as crianças. Então, esse no meu trabalho humano, eu reflito a ciência divina, né?
na seção 3, lemos em Isaías 54, 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Essa é uma promessa maravilhosa. Todos nós somos ensinados por Deus. Deus é nosso professor. Desde a criancinha mais tenra até todas as pessoas são ensinadas por Deus. Porque a comunicação é sempre de Deus para a sua ideia, o homem. E todos podemos escutar o que Deus nos ensina e obedecer o que Deus nos ensina. E Jesus mencionou esse trecho, né? Eu já contei antes, né? Em João 10, por aí, ele, se não me engano, ele falou, está escrito nos profetas, ou João 6, não lembro, mas o trecho exato, mas ele fala, está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Então ele estava mencionando aqui Isaías 54. Né? Mostra como Jesus estudava o Antigo Testamento e orava. Né? Jesus era um professor e ele estava confiando de que todos serão ensinados por Deus e não por ele. Né? E é o que eu penso também, desde quando eu comecei a dar aula na escola dominical. Né? Eu sempre pensava, serão todos ensinados por Deus. Né? Quando eu fiz o curso primário da ciência cristã, meu professor repetia isso todo o começo de aula. Né? Serão todos ensinados por Deus. E nós podemos pensar isso sempre, né? Orando por nós mesmos e pelos outros. Né? Nós somos ensinados por Deus, todos são ensinados por Deus. Né? Toda a estrutura da ciência cristã é fundamentada nessa verdade, né? Que Deus é nosso professor. Né? A comunicação é direta de Deus ao homem, não precisamos de intermediários. Cada um de nós pode escutar o que Deus nos diz. Em Provérbios 2, 6, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, por exemplo, da minha boca pode estar saindo palavras de sabedoria, mas elas vieram de Deus. Né? Da sua boca, quando você compartilha a ciência cristã com outra pessoa, vai sair palavras de sabedoria, mas né, na verdade é Deus falando, né, por seu intermédio, né, por nosso intermédio. Deus nos empregando para fazer o bem aqui na terra, nos usando, né, para compartilhar a sabedoria dele aqui. E também aqui em Lucas 2,40, lemos como Jesus foi ensinado por Deus quando criança, né? Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E quando a família dele foi para Jerusalém, na festa da Páscoa, que era um costume dos judeus, ir para Jerusalém nos dias de festa, e Jesus foi para o templo, então, e ficou ali aprendendo com os doutores da Bíblia, né? Provavelmente os fariseus, e aprendendo sobre o Antigo Testamento, né? E quando a mãe e o pai notaram que ele não estava junto com o pessoal que estava voltando para Nazaré, eles voltaram a Jerusalém e acharam Jesus ali no templo, né? Depois acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Né? Imagina que bonitinho Jesus escutando ali e fazendo perguntas para os professores ali, né, de teologia. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Né? Então os próprios doutores ali se admiravam da inteligência de Jesus. Né? Ele era um
prodígio, vamos dizer assim, por estar muito interessado em conhecer sobre Deus já desde tenra idade, né? E podemos saber que as nossas crianças, nossos adolescentes, também têm essa mesma atração pela verdade, esse mesmo desejo de conhecer a verdade. Eu lembro quando eu, quando criança, eu tinha uma certa resistência, eu não gostava tanto da escola dominical, ia mais porque meus pais, né, me levavam, mas depois, quando adolescente, eu ia por vontade própria, né? Inclusive saía, quando eu comecei a sair de baladinha, saía sábado à noite, voltava super tarde, 4 da manhã, e acordava cedo para ir para a igreja, né? Com o maior amor. Ia para a escola dominical, né? Até os 20 anos. Mostrava que eu tinha esse desejo de aprender a verdade já desde adolescente, né? E não deixava que as coisas do mundo me tirassem desse foco, né? Eu participava das festas, das baladas do mundo, mas domingo de manhã eu estava ali na igreja aprendendo, né? Eu não precisava me privar também, né, das coisas legais que acontecem, né, entre meus amigos e tudo. Eu desfrutava dos dois, né? Porque também às vezes tem essa ideia falsa de que você precisa se privar de tudo para seguir a ciência cristã, e não tem nada a ver, né? Cada um segue a sua inspiração individual, né? Tem pessoas que são mais calmas mesmo, que não gostam tanto de festas ou coisas assim, outras que gostam mais, todas na sua individualidade podem seguir a verdade, né, de uma maneira individual e única, né, como eu segui, como muitos continuam seguindo. E o interessante é que a Maria falou para Jesus: filho, por que fizeste assim conosco? Ela se sentiu pessoalmente ofendida, né? Porque falou: pô, Jesus, você tem um pai e uma mãe humanos, você, né, nos deixou preocupados, por que você fez isso conosco? Então ela estava pondo o ego dela ali no meio. Olha, Jesus, o seu ego magoou o meu ego como mãe, né? E Jesus saiu de tudo isso. Olha, não tem nada a ver com o meu ego, o seu ego. Eu estou aqui para servir a Deus, né? Então, eu não quis de maneira alguma te trazer preocupação. Eu só estava completamente absorto, envolvido em aprender o máximo que eu podia com o Pai, né? Ele fala assim: não sabias que me cumpria estar na casa de meu Pai? Em inglês, não sabia que me cumpria cuidar dos negócios de meu Pai? Be about my father's business. Em inglês é muito bonito essa ideia, cuidar dos negócios de meu Pai. Ou seja, ele já estava ali ciente de que tinha uma missão e de que tinha que cuidar dos negócios do Pai, né? E não das coisas do mundo. E nós também, né, podemos responder da mesma maneira, pensar da mesma maneira, né? Nos cumpre cuidar dos negócios do Pai, estudar a ciência cristã, praticar a ciência cristã, aplicar essas ideias na nossa vida diária, né? No nosso trabalho, nas nossas relações, né? Isso é cuidar dos negócios do Pai. E, na medida do possível, compartilhar isso com outros corações famintos. Então, esse cuidar dos negócios do Pai pode se manifestar de diversas maneiras, trabalhando na igreja, compartilhando um testemunho na igreja, ou escrevendo um testemunho, um artigo para o Arauto da Ciência Cristã, fazendo vídeos como esse, né, compartilhando com amigos, familiares que
estão passando por alguma necessidade, ou simplesmente compartilhar, né? A pessoa não precisa estar passando por uma necessidade para buscar a verdade divina, né? É natural que cada um de nós busque essa verdade, né? E todos temos necessidades diárias que a ciência cristã nos ajuda a suprir, né? Essa necessidade de paz, de harmonia, né? De bons pensamentos. Sempre precisamos da direção infalível de Deus, mesmo nas coisas pequenas. Decidir o que eu vou cozinhar hoje. A gente pode se voltar a Deus por inspiração, mesmo para decisões pequenas. Será que eu viajo ou será que eu não viajo? Será que eu ligo para tal pessoa ou não ligo? São decisões pequenas do nosso dia a dia, mas que podemos buscar a inspiração de Deus até para as coisas pequenas, né? Em Ciência e Saúde, lemos na página 52. Desde a meninice, ele tratava dos negócios de seu pai. Na página 31, Jesus não reconhecia nenhum vínculo da carne. Ele disse: a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está no céu. Não nos consta que ele tenha chamado homem algum de pai. Reconheceu o Espírito, Deus, como um único Criador. Portanto, como Pai de todos. E nós também, né, podemos chamar um pai humano de pai, mas no nosso coração reconhecer que Deus é o pai e mãe de todos nós, né? Deus é o meu pai, o pai do meu pai, o pai do meu avô, o pai e mãe de todos nós, né? Na página 332, Jesus demonstrou Cristo. Provou que o Cristo é a ideia divina de Deus, o Espírito Santo, o confortador que revela o princípio divino, o amor e que conduz a toda a verdade. Então aqui, no inglês, em português, esse Espírito Santo, né, se chama Consolador, mas no inglês é Confortador, que tem uma diferença, né? Confortar é dar força, né? Dar conforto, e consolar às vezes traz uma ideia errada de aceitar o mal, né? E a ciência cristã não aceita o mal de maneira alguma, né? Então por isso que a ideia de confortador está mais de acordo com a ciência cristã do que consolador, né? De maneira geral. E como no inglês está confortador, aqui no caso, na tradução, eles puseram os dois, mas no Ciência e Saúde em inglês só está confortador, né? O Espírito Santo, o confortador que revela o princípio divino, o amor, e que conduz a toda a verdade. E eu achei interessante que existem muitas definições da palavra Cristo no livro Ciência e Saúde, né? Tem a natureza divina, identidade espiritual, a verdade, com V maiúsculo. E aqui tem mais uma, que é o Espírito Santo. Mas é que realmente o Cristo é algo tão divino que é muito difícil tentar explicá-lo só com palavras humanas. Por isso que a senhora Ed foi inspirada a usar tantas explicações diferentes para o Cristo, né? E só nos enriquecem, nos ajudam, né? A gente não deve interpretar como algo que confunde, sim. São várias maneiras de enxergar algo espiritual, né? Que é o Cristo. E uma delas é o próprio Espírito Santo, né? Que revela o princípio divino, o amor. Na página 333, a imagem divina, a ideia, o Cristo, é e sempre será inseparável do princípio divino Deus. Então, o Cristo em nós, o Cristo é a nossa natureza divina, nossa identidade espiritual, cada um de nós é inseparável do princípio divino, né? Deus. Isso é muito confortante, porque todo o sofrimento, toda dúvida, falta de fé, sempre é medo, né? Todo medo é baseado na ideia de que somos separados de Deus.
Quando compreendemos que somos um com o Pai, não há como ter medo. Nós somos um com o amor que expulsa o medo. Um com a vida, um com a verdade. Inseparáveis de Deus. Isso é maravilhoso. Na página 29, aqueles que estão instruídos na ciência cristã alcançaram a gloriosa percepção de que Deus é o único autor do homem. E aqui eu gosto muito dessa frase, porque a gente acredita em muitos autores. Em que sentido? Por exemplo, eu como ser humano, né, parece que os meus autores foram meu pai e minha mãe. Né? O autor foi um óvulo fecundado que me trouxe genes do meu pai, da minha mãe, dos meus ancestrais. E daí eu cresci num ambiente humano e aprendi coisas desse ambiente. Cresci aqui em São Paulo, aprendi a língua portuguesa, aprendi a cultura do país, com suas qualidades e defeitos, né? Cultura brasileira, às vezes, do jeitinho, do levar vantagem em tudo, do não se esforçar, querer ser esperto e alcançar as coisas sem esforço. Isso, teoricamente, me prejudicou muito, né? Uma cultura de não valorizar o estudo. Quando eu era criança, as pessoas que estudavam bastante eram zoadas na escola, né? Era uma busca pelo mediano e não pela excelência, né? E depois, quando eu morei nos Estados Unidos, eu vi que a cultura de lá era a busca por excelência, né? Todos buscavam tirar notas boas, ser bons em tudo. Era uma cultura de dedicação de trabalho que aqui no Brasil não tinha. E eu fui percebendo os defeitos da cultura brasileira nesse sentido. E praticamente eu já me senti vítima dessa cultura brasileira. Então é uma ideia de que eu sou o resultado dos meus pais e do meu ambiente em que eu cresci. Então se eu tivesse crescido num ambiente de pobreza, né, de pessoas à minha volta que não têm estudo, ou que me trouxessem exemplos ruins, isso teoricamente teria sido prejudicial para mim. Então, essa ideia de que nós temos muitos autores, né? Os pais, os familiares, os amigos, o ambiente, que crescemos, a cultura do país, tudo isso nos autora, né? Nos cria quem nós somos. Nossa história material cria quem nós somos. Se eu sofri um acidente, se eu sofri uma violência, uma injustiça, tudo isso vai autorando quem eu sou. Isso é uma mentira na ciência cristã, né? Deus é o único autor do homem. Tudo o que eu sou vem de Deus. Deus é o meu único autor. Isso é muito importante, saber que eu só sou herdeiro de Deus, herdei só qualidades divinas, saúde e harmonia, né? Não defeitos de meus ancestrais, não supostas doenças, né? Ou idiosincrasias dos antepassados. Não, eu só herdei as qualidades de Deus. Deus é o meu único autor. E Deus é o meu único professor. Eu aprendi com Deus tudo que eu sei, né? Não com o mundo. Então, entender Deus como o único autor do homem é muito sanador, né? Principalmente, como eu já mencionei aqui, às vezes eu carreguei traumas, né, na minha carreira por ter sido rejeitado. É uma ideia de que esses eventos na minha carreira foram me autorando um mortal magoado, um mortal decepcionado com a vida. Não, os eventos materiais não são meus autores, não construíram quem eu sou, né? Meu único autor é Deus. Tudo o que eu sou é o que Deus fez e é o que vem de Deus, né? Não é o que vem do mundo.
né? É muito importante a gente entender isso. Eu esqueço disso muitas vezes, né? E acabo me acreditando que eu sou esse mortal magoado, esse mortal decepcionado, esse mortal injustiçado. Então, é importante a gente lembrar sempre disso, né? Deus é o nosso único autor. E Deus nunca autorou um mortal magoado, né? Um mortal decepcionado, um mortal com pouca fé. Deus não é o autor desse mortal medroso, mortal tímido. Deus nos autorou perfeitos, corajosos, né? Altruístas, né? Que sem timidez alguma. Na página aqui em Jeremias, na seção 4, Jeremias 31, 14. O meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. No inglês, meu povo se satisfará com a minha bondade. Então, eu sempre penso, né, como o mundo material não nos satisfaz, né? Parece que cria uma geração de pessoas eternamente insatisfeitas, buscando satisfação na matéria, no consumismo, em pessoas. E aqui, o meu povo se satisfará com a minha bondade, diz o Senhor. A bondade do Senhor é suficiente para nos satisfazer. Em Jeremias 33, 6, eu os sararei. Né? Em inglês, I will cure them. Ou seja, Deus está falando, eu vou te curar, eu vou curar a todos. E lhes revelarei abundância de paz e segurança. Então Deus cura nossas mágoas. Deus cura tanto problemas físicos como problemas emocionais, né? Deus nos cura. A Bíblia promete isso. Né? Então, quando a senhora Ed descobriu a ciência cristã e o poder sanador, né, da verdade divina, muitas pessoas desacreditavam, né? Falam, não, mas Deus só cura o pecado, Deus não consegue curar a doença. Mas a Bíblia diz, não, Deus cura tanto o pecado quanto a doença. Né? É muito importante sabermos disso. Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito. Aí você vê aqui, Isaías, Velho Testamento está falando, pus sobre ele o meu espírito, o Espírito de Deus. Isso se refere não só a uma profecia, muitos entendem como uma profecia de Jesus, mas é uma profecia do Cristo em nós também. Né? Ele está falando sobre nós também, sobre cada um de seus filhos. Então, pensa que Deus está falando sobre você isso. Eis o meu servo, a quem sustém, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Deus se compraz em nós, se alegra em nós. Né? E nos põe sobre nós o seu espírito, o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de reverência ao Senhor. Em Mateus 9:35, percorria Jesus todas as cidades e povoados, né? Ensinando, pregando, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus compreendia que Deus cura. E compreendia tão bem que ele mesmo, né, curava, trazia essa verdade à tona com a sua espiritualidade. Em Mateus 12, 22, então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava, né, e dizia, é este porventura o filho de Davi? É o Messias? Sim, era esse mesmo o Messias. Né? Mas os judeus acreditavam que o Messias seria um salvador político, que ia salvar Israel do domínio de Roma, algo nesse sentido. Né? E Jesus veio ser um salvador espiritual, salvar
toda a humanidade, não só Israel, salvar toda a humanidade por todo sempre, do pecado, da doença e da morte, né? De qualquer forma de escravidão e de opressão, né? Não só opressão política, né? Mas Jesus veio trazer a libertação completa, a salvação completa, né? O Cristo vem hoje a todos nós trazer a salvação completa, né? Do pecado, da doença e da morte. Na página 131, a missão de Jesus confirmou a profecia e explicou os chamados milagres dos tempos antigos como demonstrações naturais do poder divino. E não era algo sobrenatural, as curas eram demonstrações naturais do poder divino, demonstrações que não foram compreendidas, né? Mas nós compreendemos, estudando a ciência cristã, compreendemos essas demonstrações. Que curar o pensamento é curar o corpo, porque o corpo é a projeção do pensamento, né? O que parece ser substância material, na verdade, é pensamento exteriorizado. E na página 315, explicando e demonstrando o caminho da ciência divina, ele se tornou o caminho da salvação para todos os que aceitaram sua palavra. Dele os mortais podem aprender como escapar do mal. No original não está se livrar, né? Get rid of evil, sim, escape from evil, né? A senhora Ed usa o verbo escapar. Visto que na ciência o homem real está ligado ao seu Criador, os mortais só precisam volver-se do pecado e perder de vista o eu mortal. Também aqui a tradução, infelizmente, não traduziu exatamente o que a senhora Ed disse, né? Está falando desprender-se do ego mortal. No original é perder de vista o eu mortal. Então, é muito importante. Infelizmente, várias vezes eu não perco de vista o meu eu mortal. Eu fico pensando, eu sou um mortal com tantos anos, o que será que vai acontecer comigo? Será que eu vou envelhecer? Será que... Ou eu sou um mortal injustiçado, eu sou um mortal magoado, eu sou... Então eu não perco de vista o eu mortal e meu pensamento está lá embaixo. Quando eu perco de vista o eu mortal, enxergo o eu espiritual, a imagem e semelhança de Deus, infinitamente amado, abençoado, cuidado, guiado e governado por Deus, suprido por Deus. Esse é o meu eu espiritual. A gente não pode perder de vista o eu espiritual, mas temos que perder de vista o eu mortal para conseguir enxergar o eu espiritual. Então temos que volver-se do pecado e perder de vista o eu mortal para encontrar o Cristo, o homem real e sua relação com Deus, sua relação inseparável com Deus. O homem real e sua relação com Deus para reconhecer a filiação divina, que somos filhos de Deus. O Cristo, a verdade, foi demonstrado por meio de Jesus e por intermédio de cada um de nós, nós também demonstramos o Cristo, para dar provas do poder do Espírito sobre a carne, para mostrar que a verdade se manifesta por seus efeitos sobre a mente humana e o corpo humano, curando a doença e destruindo o pecado. Então nós aqui estamos estudando a verdade, enchendo a nossa consciência da verdade. E essa verdade se manifesta por seus efeitos na mente humana e no corpo humano, curando a doença e destruindo o pecado. É por isso que muitas pessoas, ao estudarem a ciência cristã, percebem que se curaram de algo, naturalmente, De repente pensam, se eu tinha aquele probleminha, nunca mais tive. Porque a verdade curou. A verdade que a gente foi colocando na consciência, essa verdade agiu, expulsou o erro, expulsou o medo e o nosso corpo manifestou essa harmonia, que já estava na nossa consciência. Na página 355,
que não seja mais ouvida a desarmonia, independente do seu nome ou natureza. Então, muitas vezes, quando a desarmonia grita, no sentido de que aparece algum sintoma no corpo, né, é a desarmonia falando, olha, eu sou real, me escuta, me dá atenção para mim. E aqui está falando, olha, não seja mais ouvida a desarmonia, independente do seu nome ou natureza. Então, muitas pessoas, quando aparece uma desarmonia no corpo, eles querem saber o nome. O que é isso? O que é isso que está aparecendo no meu corpo? Isso é uma curiosidade da mente mortal, que só atrapalha a cura espiritual. Porque isso é simplesmente um sonho mortal. E não importa que nome esse sonho tenha, o importante é saber que é um sonho. Não faz parte do seu verdadeiro ser. É uma ilusão mortal. Então, se você fica com essa curiosidade, que na verdade não é você, é a mente mortal, o que é isso? Isso não é nada, isso é um sonho mortal. Se você falar, isso é tal doença, o que causou tal doença? Acho que foi tal coisa que eu fiz. Você está aceitando aquele erro, dando uma causa para aquele erro. Né? Isso é como se você abrisse a portinha da sua consciência e deixasse o erro entrar. Olha, entra aqui, viu? Ocupa o espaço na minha consciência. Não. Né? Um sintoma é sempre o erro batendo na porta. Não deixa o erro entrar. Não fica querendo saber o que é, qual é o nome desse erro, de onde veio, o que causou. Não. É um sonho mortal. Deixa o sonho fora da consciência. Ele está batendo, eles falam, não quero saber o nome, eu só quero saber a verdade. A verdade é a saúde, a harmonia. Então eu vou perguntar para Deus, qual é a verdade a meu respeito? Né? E não perguntar para o corpo, qual é a verdade a meu? O corpo não vai dizer a verdade a seu respeito. Ele vai estar mentindo, falando que tal sintoma é uma realidade. Então é muito importante a gente estar alerta sempre, né? Que não seja mais ouvida a desarmonia. Não vamos ouvir a desarmonia, deve ser isso, deve ser aquilo, tentar conversar com a desarmonia, entender o que a desarmonia está te falando, não. Que não seja mais ouvida a desarmonia, independente do seu nome ou natureza, e que o senso harmonioso e verdadeiro da vida e do ser tome posse da consciência humana. Então a ciência cristã nos dá esse senso verdadeiro da vida e do ser, né, de quem nós somos, de quem Deus é. Né? Isso deixa essa verdade tomar posse da nossa consciência. E assim acontece a cura. Né? E na seção 5, lemos em Tiago 1,17, toda boa dádiva, em inglês, dádiva é gift, que é a mesma palavra para presente. Então, essa palavra está aparecendo direto na lição porque é para relacionar com o Natal, com os presentes de Natal. Né? São presentes espirituais. Todo bom presente, todo presente perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, cada um de nós provavelmente ganhou algum presente, né, na noite de Natal, mas o verdadeiro presente que a gente ganha é de Deus, né, e é eterno. E é todos os dias que a gente está ganhando esse presente, né, a todo momento. Em Mateus 4,17, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos. E no original grego significa muda radicalmente o seu jeito de pensar, porque está próximo o reino dos céus. Porque o reino dos céus está ao nosso alcance. Né? Em Mateus 13, 9, Mateus 13, 33, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas.
e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Né? Então eu gosto muito dessa parábola da pérola, porque a ciência cristã é a pérola de grande valor. E esse vender tudo é simplesmente a gente tem que, quanto mais a gente abandona a materialidade para aceitar a espiritualidade, mais a gente vai conseguir usufruir da espiritualidade, dessa pérola de grande valor. Se a gente quer, ao mesmo tempo, a materialidade e a espiritualidade, a gente não vende tudo que tem para conquistar essa pérola, né? A gente está meio que tentando conquistar a espiritualidade, mas ao mesmo tempo se segurando na materialidade. É um pouco mais difícil, né? E para mim isso um significado seria esse, né? Essa pérola de grande valor. A gente achou essa pérola na ciência cristã. E o que significa esse vende tudo o que possui e a compra? Cada um de nós pode ter uma resposta diferente para essa pergunta. Às vezes, eu tenho que abandonar uma paixão que está talvez me desviando da espiritualidade. Se eu estou me tomando muito tempo a algo, e eu não estou dando o tempo correto para a espiritualidade, mas geralmente, é simplesmente se você consegue salvar 1 hora do seu dia, para estudar a ciência cristã, de certa forma você já está vendendo o suficiente para comprar essa pérola, Você já está dando um tempinho, na sua vida, na sua consciência, no seu coração, para a ciência cristã, Se você quer deixar mais tempo ainda, segue o seu coração. No meu caso, em média, 2 horas por manhã eu estudo a ciência cristã. E mais uma meia hora antes de dormir, estudo mais um pouco. É o que eu achei que é o adequado para mim, Então eu vendo tudo que eu tenho naqueles 2 momentos, de manhã e de noite, não tem mais nada, só tenho a ciência cristã para mim. E eu fico ali estudando com dedicação, para realmente ter o máximo dessa pérola de grande valor. Vamos aqui para ciência e saúde. Daí fala dessa parábola do fermento, A sua parábola do fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado, leva à dedução de que o fermento espiritual representa a ciência do Cristo e sua interpretação espiritual. Então, você vê, é uma parábola ali que passa desapercebida, em Mateus. O reino de céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado, Nossa, é uma parábola que, para mim, eu acho, ela sozinha ali parece muito enigmática. E a senhora Ed conseguiu dar uma interpretação espiritual para essa parábola, O fermento espiritual representa a ciência do Cristo e sua interpretação espiritual. Não será a moral dessa parábola uma profecia que prediz a segunda manifestação do Cristo, a verdade na carne? Manifestação essa encoberta em santo sigilo ao mundo visível? Então, podemos entender que a ciência cristã é uma segunda manifestação do Cristo, Ou, como ele mesmo falou, que ele enviaria, esse Consolador, esse Confortador, o Espírito Santo, e não nos deixaria órfãos. Então, ela está interpretando, ela fez uma pergunta, mas eu acho que fica clara a resposta, que sim, A moral dessa parábola, sim, a segunda manifestação do Cristo, a verdade na carne, para mim é a ciência cristã, Podemos entender como uma segunda manifestação do Cristo.
Mas, na verdade, o Cristo nunca parou de se manifestar. Né? Antes de Jesus, depois de Jesus. Né? Se manifestou nos profetas, nos patriarcas, né? Antes de Jesus e depois nos discípulos, nos apóstolos, nos cristãos de hoje em dia e na descoberta da ciência cristã. Então, o Cristo se manifesta de inúmeras maneiras, né? Os séculos passam, mas esse fermento da verdade está sempre em atividade. Tem de destruir a inteira massa do erro e ser assim eternamente glorificado na liberdade espiritual do homem. Então esse fermento da verdade destrói o eu. É interessante isso. Né? Na página 107, a senhora Ed diz assim: no ano de 1866, descobri a ciência do Cristo, ou seja, as leis divinas da vida, da verdade e do amor. E dei à minha descoberta o nome ciência cristã. Eu gosto muito porque ela está dando uma definição. Né? Muitos perguntam o que é a ciência cristã? E a resposta, vamos dizer assim, errada, seria, é uma religião. É só mais uma religião no meio de um monte de religião no mundo. Para mim, essa resposta é totalmente errada. Né? O que a senhora Ed falou que é a ciência cristã? As leis divinas da vida, da verdade e do amor. Muito mais do que uma denominação religiosa. Né? Essa ciência já existia antes de 1866. A senhora Ed só descobriu essas leis divinas da vida, da verdade e do amor. E ela pôs por escrito, né, para que nós pudéssemos entender essas leis de Deus. Essas leis já existiam, assim como a lei da aerodinâmica, né, de que um objeto mais pesado do que o ar pode voar, porque ele usa as leis da aerodinâmica, que o próprio ar, dependendo, consegue sustentar algo voando. Essas leis da aerodinâmica sempre existiram, só que só a partir de 1900 que começaram a conseguir usar isso, né, e construir aeronaves, né, os primeiros aviãozinhos, depois balão, helicóptero, acho que balão veio antes, mas de qualquer forma, sempre foi possível voar, sempre existiram as leis da aerodinâmica, mas não foram colocadas no papel direito, não foram entendidas ainda, antes de 1900. E daí, a partir dali, foi entendida essas leis, aplicada, construíram aeronaves e se conseguiu voar, né? É a mesma coisa a ciência cristã. As leis divinas da vida, da verdade e do amor sempre existiram, só que a senhora Ed descobriu e conseguiu colocar em palavras, em minúcias, explicar essa ciência divina para que o ser humano consiga entender, né, e aplicar na sua vida diária. E voar espiritualmente, ou seja, voar acima da materialidade, né, num sentido figurativo, né, de estar acima do erro. Né. Então, olha que lindo isso. Né, é importante a gente entender isso. E quando compartilhar a ciência, compartilhar como uma ciência, não como uma entre milhares de denominações religiosas. Né? A Igreja de Cristo Cientista foi fundada por estudantes de ciência cristã para divulgar a ciência, compartilhar a ciência, uma estrutura de igreja que era familiar aos habitantes ali da Nova Inglaterra no século XIX. Mas a ciência cristã, ela pode ser ensinada de diversas outras maneiras, né? Não só na estrutura da Igreja de Cristo Cientista. Né? Ali se construiu uma estrutura entre igreja, publicações, que ajuda a compartilhar essa ciência, mas a ciência é infinita, ela pode ser
compartilhada de inúmeras outras maneiras, né? A própria senhora Ed gostaria que a ciência cristã fosse ensinada nas escolas. Ela falou, se fosse ensinada nas escolas, como outras matérias são ensinadas, isso revolucionaria o mundo, né? E, óbvio que sim, né? Que todos conhecessem essa ciência do Cristo, né? Essa ciência da cura pela mente divina, essas leis divinas da verdade, da vida, da verdade e do amor, isso revolucionaria o mundo, assim como revoluciona a vida de cada um de nós que estuda essa ciência, né? Deus vinha eternamente me preparando durante muitos anos para receber essa revelação final do divino princípio absoluto da cura mental científica. Então, assim como Deus vinha preparando a senhora Ed por muitos anos, Deus vem preparando a cada um de nós, desde sempre, para a gente receber essa revelação final, né? E continuar sempre ampliando nosso conhecimento e nossa prática dessa revelação, né? E a gente pode saber, se a gente tem dúvida, será que eu compartilho a ciência cristã com essa pessoa? A gente pode pensar, não, sim, porque Deus vinha preparando ela desde sempre para receber essa revelação. Deus prepara a todos os seus filhos para receber essa revelação, né? Ele não ama mais a senhora Ed do que ama a todos nós. Assim como Deus preparou ela, Deus prepara a todos nós para recebermos essa verdade divina. Esse princípio incontestável indica a revelação de Emanuel, Deus conosco, a constante presença soberana que livra os filhos dos homens de todos os males de que a carne é herdeira. Na página 108, de onde me veio essa convicção celestial, convicção antagônica ao testemunho dos sentidos físicos? Realmente é uma pergunta interessante. Essa convicção da ciência cristã é antagônica ao testemunho dos sentidos. As outras ciências humanas são fundamentadas no testemunho dos sentidos. Já a ciência cristã é fundamentada no testemunho de Deus, no que Deus dá testemunho, né? No testemunho do Espírito. E a gente percebe com o senso espiritual, não com o senso material, né? Então, de onde me veio essa convicção, né? E ela mesma explica, como diria São Paulo, foi o dom ou o presente da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Foi a lei divina da vida e do amor que desdobrou para mim o fato demonstrável de que a matéria não possui nem sensação nem vida, de que as experiências humanas mostram a natureza ilusória de todas as coisas materiais, e de que as aspirações mortais, o preço para se conhecer o amor, introduzem o truísmo de acordo com o qual o único sofredor é a mente mortal, pois a mente divina não pode sofrer. Então, é muito importante essa frase, né? Às vezes a gente acha que é a gente que sofre. Não, o único sofredor é a mente mortal. A crença numa mente separada de Deus. Essa mente se disfarça de nossa mente, né? Essa supostamente fala em primeira pessoa, fala, eu estou cansado, eu estou sofrendo, eu estou magoado. Não é você, é a mente mortal, né? É a crença nesse ego separado de Deus, dessa mente separada de Deus. A nossa mente é a mente divina. A nossa identidade é 100% espiritual, unida a Deus. Não é uma identidadezinha separada de Deus que fica magoada, que sofre, né? Então, o único sofredor é a mente mortal, pois a mente divina não pode sofrer. Então, o remédio para o sofrimento é abandonar a mente mortal e abraçar a mente divina, aceitar que a mente divina é a mente única, é a nossa mente, e que a mente divina não sofre, né? Quando eu estou... Porque a mente divina não acredita no erro, não teme o erro, não experimenta o erro, né?
o que a gente chama de sofrimento físico é a mente mortal sofrendo, sentindo, né? A mente divina não sente corpo, não sente matéria. A mente divina só sente o espírito, só sente a verdade. Então, por isso que realmente reconhecer a mente divina como a nossa única mente é abandonar o sofrimento. Quando eu estava aparentemente nos confins da existência mortal e já me achava na sombra do vale da morte, sabe que a senhora Ed realmente ela sofreu uma queda no gelo e depois estava ali desenganada, né? Os médicos disseram que ela ia morrer, veio até um pastor da extrema-unção, mas nesse momento, né, em que ela estava na sombra do vale da morte, compreendi, né, e ela diz, compreendi essas verdades na ciência divina, que todo ser real está em Deus, a mente divina. Né, em inglês, all real being is in God. Todo ser real está em Deus, a mente divina. E que a vida, a verdade e o amor são todo-poderosos e sempre presentes. Então essa frase para mim é maravilhosa, assim, eu amo orar com essa verdade. Todo ser real está em Deus. O meu ser real está em Deus, não na matéria. Todo ser real, incluindo as plantas, os animais, todos os filhos de Deus, todo ser real está em Deus, não na matéria. Está em Deus, não num mundo material. Né? A mente divina e a vida, a verdade e o amor são todo-poderosos e sempre presentes. Às vezes parece que a morte, o erro e o ódio são todo-poderosos. Mas não, é a vida, a verdade e o amor são todo-poderosos e sempre presentes. Mesmo ali onde parece que não está presente. Onde tem uma guerra, onde tem pobreza, onde tem doença, onde tem pecado. Ali mesmo, onde parece que está o erro, na verdade, a vida, a verdade e o amor são todo-poderosos e sempre presentes. Então, essa convicção é antagônica aos sentidos materiais. Os sentidos materiais estão alegando o oposto, muitas vezes. Mas nós, com convicção espiritual, podemos orar e reconhecer essas verdades divinas. Quanto mais a gente reconhece, mais ela aparece, na nossa experiência e na experiência do mundo. Aí o trecho continua, que o oposto da verdade, denominado erro, pecado, doença, enfermidade, morte, é o testemunho errôneo do errôneo senso material, de que haja mente na matéria, e que esse senso errôneo gera, como crença, um estado subjetivo da mente mortal, a qual essa assim chamada mente denomina matéria, excluindo como assim o verdadeiro senso do espírito. Então aqui tem outro trecho interessante, que a matéria é um estado subjetivo da mente mortal. O que é subjetivo? Que está na consciência. Não é objetivo, é subjetivo. Então, se a matéria é um estado subjetivo da mente mortal, matéria é pensamento exteriorizado. Por isso que nosso tratamento metafísico é no pensamento, não é na matéria. A matéria é só uma exteriorização do pensamento. Quem precisa de cuidado, de tratamento, é o pensamento. Porque a matéria é um estado subjetivo da mente mortal. Na página 547, caro leitor, tu mesmo podes dar prova da ciência da cura e averiguar, assim, se a autora te deu a interpretação correta das Escrituras. E sim, vamos pôr à prova, sempre. Então, se você não acredita, se por acaso você é novo na ciência cristã, ponha à prova. Aqui abaixo no vídeo tem o link para você baixar o livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, em PDF. Leia o livro com persistência, com um pensamento aberto, receptivo,
e veja, né, o que é essa verdade ocupando lugar na sua consciência, como isso transforma a sua experiência para o bem, né? Abençoa a sua experiência. Porque toda a nossa experiência está na nossa consciência. Então, a gente enchendo a consciência da verdade, isso aparece na nossa experiência. E assim a gente põe à prova a ciência da cura. Então, todo mundo que estuda essa ciência cristã só estuda porque tem provas, né, de que funciona, de que faz bem, né? Então, se você ainda não teve provas, ponha à prova, né? Desafie essa ciência, estude, ponha em prática e veja como isso vai te trazer bênçãos. E vai ser algo único na sua experiência. Cada um de nós tem uma experiência única, mas todos são abençoados de uma maneira ou de outra pela ciência cristã. Quando estudamos essa ciência e pomos em prática. Aqui na seção 6, em João 14, versículo 16, Jesus falou: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, Confortador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então está falando que realmente o pensamento mundano não consegue reconhecer o Espírito da verdade espiritual, né? O Espírito, as coisas do Espírito. Então, o pensamento que é materialista realmente não consegue reconhecer a espiritualidade. E por isso que a gente tem que abandonar o pensamento materialista para realmente abraçar a espiritualidade. E, ao mesmo tempo, ter compaixão de quem não conseguiu ainda abandonar esse pensamento materialista e, às vezes, até, como eu falei antes, faz oposição à verdade. Essas pessoas só fazem oposição porque elas não conseguiram entender ainda a verdade, né? E estão querendo nos ajudar, né? Acham que nós estamos enganados por aceitar a espiritualidade, né? E tentam nos dissuadir da espiritualidade, mas não por mal, e sim por amor. Mas nós é que temos que ter amor por eles, né? Olha, se você ainda não entende a espiritualidade, respeita, né, quem entende, quem percebe os benefícios da espiritualidade. Né? Então, o que a gente busca é só o respeito. E provavelmente, se a gente falar dessa maneira, eles vão respeitar. Né? E a gente pode falar, olha, nem tudo é material. Né? Você acha que a matéria é tudo? Eu não acho, né? Eu tenho certeza que a matéria não é tudo. E eu tento aprender mais da espiritualidade, né? E ver os efeitos da espiritualidade na minha vida. E sinto esses efeitos, né? Por isso que eu estudo a ciência cristã. Né? Então, se você não entende, só peço que você me respeite. Né? E caso você precise alguma vez de cura e que os sistemas materiais não estão te curando, venha conhecer a ciência cristã, porque é um método espiritual que consegue curar o que a matéria não consegue, né? Porque é um método totalmente diferente dos métodos materialistas. E daí Jesus falou: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E, sim, o Cristo nunca foi embora, né? Sempre esteve antes de Jesus e continua estando depois de Jesus, né? Cristo nunca nos deixou órfãos. E na página 98, lemos o profeta de hoje avista no horizonte mental os sinais desses tempos, o reaparecimento do cristianismo que cura os doentes e destrói o erro, e nenhum outro sinal será dado. Então nós somos esse profeta de hoje. Né? Nós avistamos no horizonte mental os sinais destes tempos, o reaparecimento do cristianismo, que cura os doentes e destrói o erro.
e muito além das frágeis premissas das crenças humanas, acima da dominação cada vez mais fraca dos dogmas. Né? Aqui um dos dogmas é que somos mortais, materiais, separados de Deus. É um dogma que se passa pelo mundo. E a ciência cristã destrói esse dogma. Olha, nossa verdadeira identidade é espiritual, perfeita, una com Deus, inseparável de Deus, infinitamente abençoada por Deus, refletindo todas as qualidades de Deus. Né? Não somos mortais pecadores. Né? Isso é um dogma. Né? A crença em mortais pecadores. Então, acima da dominação cada vez mais fraca dos dogmas, a demonstração da cura cristã pela mente divina está firme como ciência revelada e prática. Ela é imperiosa através de todas as épocas, como a revelação que Cristo fez da verdade, da vida e do amor. Revelação que permanece inviolada, para que todos os homens a compreendam e ponham em prática. E realmente, a revelação de Jesus continua inviolada na Bíblia e depois explicada em mais detalhes no livro Ciência e Saúde. Né? Que justamente a ciência cristã, qual a diferença de ciência divina e ciência cristã? Ciência divina é o que Deus tem ciência e é totalmente espiritual. Já a ciência cristã é a ciência divina explicada em palavras humanas. Isso é a ciência cristã. É o divino explicado humanamente. Né? E os profetas, os patriarcas, Jesus, os apóstolos, eles sentiam essa ciência divina, eles eram imbuídos dessa ciência divina, mesmo que muitas vezes não sabiam explicar em palavras humanas o que estava acontecendo. Né? Eles explicavam como o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Né? E daí a senhora Ed conseguiu explicar em mais minúcia, em palavras humanas, para a gente entender o que está acontecendo ali. Né? Esse divino abraçando o humano, né? De uma maneira que a gente consegue explicar humanamente, né? Como a própria definição de Deus. Né? Quantas pessoas acreditam em Deus, acreditaram em Deus na história, mas não sabiam nem definir em palavras quem é Deus. E a senhora Ed definiu, né? Com os 7 sinônimos de Deus e com mais todas as outras explicações que tem na Bíblia, em ciência e saúde, né? Mas basicamente Deus é a mente, o espírito, a alma, o princípio, a vida, a verdade e o amor. Já ajuda a gente a entender muito mais quem é Deus. Né? E outro dia eu estava jantando com um amigo e ele falando, eu não sou tão ligado a Deus e tal, né? Ele não é religioso, mas eu falei, olha, eu já tinha explicado para ele a ciência, né? Um pouco da ciência. No nosso conceito de Deus, você é um homem de Deus, porque Deus é a vida e você está vivo. Então você está em Deus, vivendo em Deus e refletindo a vida que é Deus. Então você é um homem de Deus. Você está pensando, você está refletindo a inteligência divina, a mente divina. Então você está em Deus, é um homem de Deus. Você é amoroso, Deus é amor. Então você é um homem de Deus. Você é verdadeiro, honesto. Deus é a verdade. Então você está refletindo a verdade. Então mesmo uma pessoa que não se entende como religioso, como um homem de Deus, na verdade, para nós, a ciência cristã, é um homem de Deus. Né? Todo mundo que está vivo está refletindo a vida. Todo mundo que está pensando está refletindo a mente divina. Todo mundo que está amando está refletindo o amor divino. Então, todos somos homens e mulheres de Deus. Né? Todos que estão expressando alegria estão expressando a alma que é Deus. Né? Todos que estão expressando o espírito, seja
de diversas maneiras, estamos refletindo a Deus, né? Na página 271, nosso mestre disse, mas o Consolador vos ensinará todas as coisas. Quando a ciência do cristianismo aparecer, vos guiará a toda a verdade. É isso aqui a senhora Ed interpretou dessa frase. A ciência do cristianismo é o confortador e nos guia a toda a verdade. E Jesus já tinha predito isso, né? E o que foi prometido será cumprido. Isso está na página 55. Né? Nas palavras de São João, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Na minha compreensão, esse Confortador é a ciência divina. Lembra? É a ciência divina. Daí, explicada em palavras humanas, é a ciência cristã. Mas essa ciência divina já apareceu para os apóstolos, né, que eles chamavam de Espírito Santo. Né? Eles não sabiam explicar tão bem, né, o que estava acontecendo, mas estavam ali manifestando a ciência divina. Né? Estavam imbuídos dessa presença de Deus, refletindo todo o poder de Deus. Então, olha que lindo, né? O nosso presente de Natal e presente eterno, a ciência cristã. Né? Então, vamos ser sempre gratos por esse presente. E eu agradeço por ter me acompanhado em mais esse vídeo. Eu achei que nem conseguiria fazer, mas a minha família que estava aqui acabou indo para um passeio hoje e eu tive tempo de fazer esse vídeo. E não sei se vou conseguir fazer semana que vem, né? Mas de qualquer forma, desejo a você, né, um lindo Natal. E eu estou gravando no dia 25, que é um dia de Natal, e um próspero ano novo, uma linda virada de ano para você. E até a próxima.